é que o Bloco Democrático se vê em 2027? Como é que vai participar? Essa é a pergunta que eventualmente se queira saber nesta altura. Vai concorrer de forma isolada? Tem capacidade para concorrer de forma isolada? Vai ser coligação junto da UNITA e do Para Já Servir Angola, do Para Já, vamos lá mais para frente? Como é que vai ser a vida do Bloco Democrático em 2027? O Bloco Democrático, como lhe digo, tem crescido. Se tem crescido, está no bom caminho. Não é? Precisa de crescer mais? Precisa. Precisa ter de meter mais qualidade? Precisa. Nós não estamos naturalmente satisfeitos com o estado em que nós estamos, neste sentido, de que precisamos mais para os grandes desafios, e disse bem. Agora, o Bloco Democrático não tem problema nenhum em concorrer. Ou seja, quando se diz em concorrer, nós estamos a dizer aqui na capacidade para concorrer. E quando falamos na capacidade para concorrer, o que as pessoas estão a pensar é no número de assinaturas que vão ter entregues do Tribunal Constitucional. Não, claro que não. Nessa altura não vai ser isso. O que vai contar para a permanência ou não do Bloco Democrático vai ser o número de votos que vai receber nas eleições. Vai ser neste sentido. Há sempre duas situações, não é? Há a situação da capacidade que o Bloco Democrático tem para apresentar, digamos, as assinaturas, mas o Bloco Democrático tem um capital político que é reconhecido. Tem um capital político que é reconhecido, tem uma prática política também que é reconhecida e, portanto, é isto que naturalmente constrói o voto. É isso que constrói o voto, não é? Está em condições, olhando para aquilo que é o status quo atual, quer do país, quer do Bloco Democrático com partido político, está em condições de concorrer de forma isolada? Eu penso que sim. O Bloco Democrático vai ter duas hipóteses de concorrer, não é? Mas voltemos um bocado para trás. Em 2008, o Bloco Democrático era Frente para a Democracia. Concorreu de maneira isolada, não é? Com poucos meios que tinha, etc., porque é outro problema que existe em Angola, a forma como o processo político se traduziu, que alimentou muito a bipolarização e a forma como se exige de atuação dos partidos políticos, que exige máquinas extremamente pesadas e que, portanto, dificulta o crescimento, a afirmação de partidos políticos fora desta zona. Mas eu já lhe colocaria, diante desta afirmação que faz, já lhe colocaria outra pergunta também. Se o contexto de 2008 se pode comparar ao atual contexto? 2008 é um contexto mais difícil, porque nós vínhamos de uma guerra que tinha terminado em 2002 e que nós tínhamos o país com extremas dificuldades de circulação, não é? Tínhamos os mesmos problemas com a comunicação social, talvez até piores, e, portanto, tivemos o espaço o espaço eleitoral para fazer a nossa propaganda, digamos assim, não é? Mas fomos extremamente bem aceitos, e o que eu lhe queria dizer é o seguinte episódio, não é? O regime colocou os mandatários não na sala de escrutínio, mas numa outra sala onde tem um televisor, onde podiam ver a contagem de votos. Quando os mandatários deviam estar com outros membros do Conselho Nacional Eleitoral na sala de escrutínio. O nosso mandatário era o Dr. Justino Pinto de Andrade, não era membro do Bloco Democrático, mas toda a gente sabe que o Bloco Democrático tem uma política ampla em torno da sociedade civil e, por consequência, ele era o nosso mandatário. Ora, quem estava na sala de escrutínio, havia alguns observadores internacionais. E nós tivemos a revelação que, a meio da contagem, o Bloco Democrático tinha 5 deputados. Bloco, portanto, à Frente para a Democracia. Portanto, a questão dos votos também não nos atemoriza, não é? Neste momento, o Bloco Democrático tem muito mais trabalho junto das comunidades. A composição da CNE na altura, quem presidia a CNE, tinha o mesmo nível de contestação como tem estado a ter nos últimos anos? São sempre pessoas que estão... Mas refiro-me ao nível de contestação. Em 92, por exemplo... São pessoas que estão ligadas ao poder político atual. E o próprio Presidente da República, isto é que é interessante, estava na sala de escrutínio para controlar, não é?
E houve alguém que o advertiu, dizendo que a FPD já tinha 5 deputados, e ele foi muito claro na altura a dizer: eu já disse, este partido é para ir para o lixo. Terminamos com menos de 0,5% dos votos, 0 deputados. É o que eu lhe digo, por decisão administrativa, quando um partido se atribui as percentagens a si próprio, também atribui aos outros. E, portanto, toda a arbitrariedade pode conduzir, não é, a que o Bloco Democrático tenha menos de 0,5%. Estes é que são os problemas da democracia, que deviam ter mais importância na comunicação social. Debater isto. Debater como é que nós podemos ultrapassar isso. Porque é evidente que os partidos são instrumentos, não é, que são levados ao poder, mas são levados ao poder pelas populações. E, portanto, em última instância, o grande lesado de uma fraude eleitoral são as populações. São as populações, porque é o seu momento soberano, é o momento deles determinarem como é que se deve compor a Assembleia Nacional, que governo é que temos que ter, que políticas é que nos devem governar. Isto tudo é traído quando há uma fraude. Mas colocando a pergunta da mesma forma, usando o mesmo pensamento, o Bloco Democrático vai concorrer sozinho em 2027? Não, isto não é assim. Do ponto de vista da análise política, Sim. Da análise política, e eu já disse aqui que quando estamos num regime com leves ditatoriais e nós estamos a verificar que já houve 50 camadas de betão armado, em cada ano se põe uma camada, isto é um muro que gera uma oposição generalizada também, é preciso que haja conjugação de esforços. Portanto, do ponto de vista da análise política, o Bloco Democrático entende que é a unidade de forças políticas e sociais a forma, digamos, operacional para resolver o problema. De outra maneira, e porque também estamos num país com leis muito especiais, não é? Nós aqui não temos, por exemplo, eleições diretas do Presidente da República. E nós temos uma Constituição que torna qualquer Presidente da República um ditador, não é? Nomeia tudo, tem, digamos, uma possibilidade de, por decreto, praticamente governar o país, submete a Assembleia Nacional, até naquilo que a Assembleia Nacional tem o direito de apresentar propostas, não é? Ou projetos, como se diz. Quem apresenta propostas é o próprio governo, não é? Portanto, temos ali uma Assembleia Nacional. Mas o Presidente da República toma esta posição porque assim a Constituição também lhe oferece essa prerrogativa. Está bem, confere, mas isto é o sistema como está, porque não faz sentido. O grupo parlamentar do MPLA, que tem esta possibilidade de apresentar os seus projetos de leis, né, permite que seja o governo, e ele fica a dormir, o grupo parlamentar, a fazê-lo. Não é? Viu-se agora nesta questão da última lei, há uma proposta do grupo parlamentar da UNITA, onde nós estamos incluídos e trabalhamos nela, sobre a institucionalização das autarquias locais. E quem é que apresenta uma proposta, digamos, alternativa? É o governo. Para que é que serve o grupo parlamentar do MPLA, com tanto deputado, com tantas possibilidades, com um prédio de não sei quantos andares, não é? Com tanta assessoria, com tanto dinheiro aí envolvido? O que é que está a fazer? Não é? Isto significa que o sistema, o regime, faz a subalternização da própria Assembleia Nacional. Veja que, por exemplo, o grupo parlamentar da UNITA tem direito a 12 assistentes pagos pelo Parlamento. 12 assistentes pagos pelo Parlamento. Você vai ao Brasil e encontra um deputado federal tem 18 assessores. Não é? Porquê? Um deputado. Porquê? Porque as leis, para serem feitas, precisam de muitos estudos, não é? Um deputado tem que ter uma assessoria muito forte, porque o deputado é um político, o deputado não é um técnico, nem é um especialista. Pode dominar uma especialidade qualquer, até para ter raciocínio lógico, mas não é isto. Não é? Portanto, há uma subalternização que é feita pelo próprio regime. Portanto, por isso é que eu digo, esta dita democracia aqui está perfeitamente truncada. Mas ainda o não centro da democracia devia ser o quê? Devia ser a Assembleia Nacional. Não, isto faz parte da resposta. O que eu lhe estou a dizer é que, pela análise política e a opção do Bloco Democrático, é a unidade de forças políticas
e de forças sociais. É evidente que a unidade não depende pessoalmente do Bloco Democrático, depende de outras forças políticas, depende de forças sociais. Nomeadamente do Para Já e da UNITA. A questão não Da sei, UNITA, no exatamente. caso da FPU, é exatamente isto, Sim, não é? é no quadro da FPU Pronto, nós então, o estamos Bloco a falar. Democrático tem duas hipóteses face ao facto, porque isto é tudo leis e isto é tudo processos. Leis, porque a lei diz que, a lei atual, não é? Nós estamos a revela, atenção. A lei atual diz que o Bloco Democrático, que qualquer força política, só pode deixar de concorrer uma vez. Foi o que nós fizemos em 2022, não é? Por interesse nacional. E é preciso que se diga isto. Agora, em 2027 já não podemos ter o mesmo modelo, não é? Portanto, estamos a introduzir todo um conjunto de alterações à lei que permitam maior flexibilidade, porque as formas de distinguir aquilo num partido político são coisas assim muito, muito banais, não é? E, portanto, os partidos políticos têm ou não têm, digamos, capacidade, ou melhor, merecem ou não merecem existir em função do apoio que lhes dá o povo. Não é preciso arranjar tantos mecanismos administrativos para extinguir uma força política. Mas hoje, depois do que aconteceu